Olá, meu nome é Leonardo de Araújo Souza e nessa apresentação vou compartilhar um pouco da proposta de atividade que é componente curricular da prática de ensino de geometria do curso de especialização em inovação e ensino da matemática. A atividade consiste em construir e classificar polígonos e foi planejada para os estudantes do sexto ano do ensino fundamental. A proposta visa trabalhar conceitos geométricos de maneira dialogada e também proporcionar aos estudantes uma experiência prática de construção e classificação de polígonos. Bom, nesse slide, o contexto da aula, a proposta está inserida na unidade temática Geometria e tem como objeto de conhecimento os polígonos e suas classificações. A habilidade é relacionada ao código F066618 da BNCC, com a proposta de que o estudante seja capaz de reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando seus lados, vértices e ângulos, e classificá-los em regulares e não regulares. Essa habilidade e objeto de conhecimento constam diretamente em nosso plano, como veremos. Bom, os objetivos da aprendizagem visam reconhecer e nomear os polígonos básicos pelo número de lados e, além dessas outras que nós podemos ver listados no slide, o principal é fazer com que os estudantes entendam o desenho, as formas de polígonos básicos e conseguir classificá-los de acordo com o número de lados. O objetivo secundário é desenvolver a capacidade de diferenciar eles, essas figuras entre regulares e não regulares. E assim a gente procura avançar numa simples identificação para compreensão das propriedades das figuras geométricas. Bom, antes de a gente trabalhar diretamente com os polígonos, a gente precisa ter retomado a noção de umas noções primitivas de geometria, que são ponto, reto e plano. Essa retomada se faz necessária para que a gente possa dialogar com a sala de aula, buscando identificar aquilo que os estudantes já conhecem. E a partir desses conceitos iniciais, a gente pode introduzir as figuras planas e chegar ao nosso objetivo principal, que é os polígonos. Bem, o que é um polígono? O polígono é uma figura plana fechada formada por segmentos de reta e os principais elementos são os lados, vértices e ângulos. Bom, a classificação ela ocorre por meio de seus lados e dessa maneira nós queremos que o estudante no caso, não receba apenas uma definição pronta, mas ele participe da identificação através dos elementos visualizados, identificando os elementos que constituem cada polígono. Bom, a partir dessa identificação, ele será capaz de classificar através dos números de lados. E uma figura, por exemplo, com 3 lados é denominada triângulo,
4 lados, quadrilátero, 5 lados, pentágono e assim por diante. Dessa forma, é interessante pedir que os próprios estudantes contem os lados e tentem identificar as figuras antes de apresentarmos seus respectivos nomes. Com relação aos polígonos regulares e não regulares, será constituída uma diferença importante ao momento que a gente entregar as atividades que consistem em materiais para que eles possam elaborar suas figuras a partir de uso de palitos. Nós temos essa ideia apresentada no plano de aula, vai fazer com que eles, no momento que construam essas atividades, como a gente pode ver no próximo slide, eles serão capazes de identificar esses elementos, essas figuras, a partir de desafios que serão propostos, Os estudantes, eles poderão ser organizados em grupos, em grupos de 4, 3, 4, e eles receberão materiais de palitos, de picolé, de tamanho variados. A partir desse momento, eles serão conduzidos para construir polígonos de 3 lados, de 4 lados, 6 lados. E à medida que eles forem construindo essas figuras, por exemplo, um triângulo, um quadrilátero, um hexágono, o uso dos palitos irá permitir que eles manipulem concretamente os lados da figura e percebam as diferenças, suas características. Como nós vemos aí, a partir disso eles poderão fazer o registro, não finalizando a atividade com a construção, mas também com a classificação e a percepção deles a respeito do conhecimento trabalhado em sala de aula. Eles deverão indicar se o polígono construído é regular ou não regular. Essa classificação também estará relacionada aos tamanhos dos palitos de tamanhos iguais e diferentes, fazendo com que eles identifiquem no material concreto um recurso para que eles se apropriem das diferenças entre as figuras. Essa etapa de desenho, nomeação e preenchimento da tabela é uma atividade também prevista em plano. Bom, para o fechamento da aula, nós teremos um momento de socialização das construções. Cada grupo apresentará um dos polígonos construídos, nomeando, justificando sua classificação como regular ou não. E esse momento vai ser importante porque vai permitir que os estudantes não apresentem uma resposta, mas também explique o raciocínio que eles utilizaram para a atividade. E ao final das apresentações, o professor poderá fazer um resumo dos principais conceitos trabalhados e esclarecer possíveis dúvidas. Bom, ao final nós poderemos fazer a avaliação da aprendizagem. Ela naturalmente irá ocorrer durante todo o desenvolvimento da atividade, através de observação da participação, através dos materiais confeccionados, os desenhos, a tabela de grupos preenchidas. Nós poderemos identificar corretamente
se eles desenvolveram conhecimento a respeito dos elementos e da classificação dos polígonos. Bom, e é isso. A gente irá aguardar as perguntas para tirar as dúvidas de forma oral, as suas curiosidades, inquietações, e dessa forma nós iremos realizar os procedimentos avaliativos. Bom, a gente espera que ao final o estudante tenha reconhecido, após a sua construção e classificação dos polígonos, identificar os elementos, ter contato com os materiais, experimentando as diversas formas de polígonos, comparar as propriedades dos mesmos e poder ter a capacidade de explicar de forma matematicamente todo esse conhecimento. Bom, essas são as nossas referências propostas a partir dessa bibliografia, e com essa proposta nós esperamos possibilitar aos estudantes uma aprendizagem mais concreta que associe os conceitos, representação e construção prática. Obrigado pela atenção.